Muito bem, meus queridos. Agora nós vamos rever os pontos principais que vimos na aula 10.1. Sim, nós estamos falando de quê? Que animal que nós estamos falando? Agricultura. Exatamente. Galerinha, presta bem atenção, anota tudo aí, porque daqui a pouco, assim que terminarmos esse bate-bola, jogo rápido, vamos fazer as atividades. Diretor, aumenta a tela para nós. Eita, menino bom. Manejo e criação de rãs, aula 10.2. Nós falamos aqui sobre as características, né? Isso mesmo. Importantes deste grupo. Falamos da alimentação, que esses animais são classificados como carnívoros, podendo se alimentar de insetos, de vermes, né? Isso. São animais da classe anfíbia, né, prof? Vamos só falar assim, vermes, verme, aquelas larvinhas de tenébrios, que tem pessoas que comem tenébrio, eles assam, né, faz farinha de tenébrio, então não é verme, tá? São vermes, exemplos, tenébrios, tem dúvida? Coloca no Google aí, tenébrio, vai aparecer várias imagens, vocês vão lembrar. E é muito proteico, tá? Eles apresentam uma língua muscular, que é aquela que vai projetar para capturar certeiramente, precisamente, né, suas presas. E essa saliva, essa língua, ela é envolta por uma saliva pegajosa, contém glândulas secretada por glândulas mucosas, para facilitar a aderência das suas presas, tá? E em relação ao sistema de criação, nós vimos que para cada fêmea precisa de um quantitativo para os seus machos, né? Para aquele, como é que chama, cobrir também, professor? Cobrir. É? Cobrir. Então, para que o macho consiga cobrir essas 50, 60, cobertura dessas fêmeas. Então, em um retorno aí de 2 anos, para aquela medição que a gente falou aí, de 1 quilo, né? 1 quilo de carne por mês, por metro quadrado. Exato. E a reprodução, ela aí normalmente vai chegar aí a 5.000 ovos, tá? E a principal espécie aqui no Brasil é a rã catesbiana, ou chamada de rã touro, tá bom? Eu acredito que seja macho e fêmea, então tem aí uma característica da questão do dimorfismo, né? O dimorfismo a gente vai ver lá. Coloração aí delas, vai ver lá na frente, perfeito. E aí, na relação ao manejo? O manejo a gente tem aqui dentro do ranário, que é só a apresentação do ranário, vai ter o manejo ainda. O ranário, pessoal, para os 500 metros quadrados, nós vamos ver como é que é feita a divisão. Vamos supor aqui, galerinha, nós temos daqui para cá, ó, o cálculo daqui até aqui, então, toda essa área, nós temos 500 metros quadrados, tá? E a gente vai ver qual é o tamanho do setor de reprodução. O setor de reprodução, ele compreende as baias de acasalamento e até o setor de girinagem, ou setor de girino. Depois do setor de girino, tem o setor de recria, que compreende a baia de terminação e a baia inicial. Claro que é baia inicial, depois baia de terminação. Vamos seguir o fluxo, Jefferson. Aqui, ó. Então, são quantos setores? Nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3. São 3 setores com divisões, tá? Aí, o último, que é o setor de abate. Só que esse setor de abate, ele tem que ser fora, tá? Tem que ser fora do ranário. Aí já tem uma metragem do setor de abate, tá bom? Então, porque no setor de abate nós vamos falar sobre o descarte da pele. Como é feito esse processo de descarte da pele, tá? Pode. Perfeito. Meus queridos, com isso, vocês vão ficar aí fazendo as atividades, daqui a pouco a gente volta para corrigir, tá bom? Beijo, tchau, abraço, até daqui a pouco. Já estamos de volta, galerinha. E agora é a hora da gente fazer as correções e também sanar algumas dúvidas que possam ter ficado aí durante a atividade. Vamos lembrar então, Tatá? Pessoal, vamos deixar as atividades na tela, vamos ler a pergunta, vamos mostrar a resposta. Se a resposta for aberta, a gente vai ficar assinalando as palavras-chave, né, Tatá? Sim. Não precisa estar igual, não precisa estar idêntico. Às vezes a gente não consegue lembrar os termos técnicos, né? Ai, na hora que dá uns gaps na cabeça do tio, dá um tempo
aí, galerinha, que quando eu aviso. Acontece isso com a gente também, mas eu tô falando assim, na sua resposta, na construção da sua resposta, pode ser que você não tenha lembrado desse termo técnico. Sim. E aí a gente vai, né? A gente deixa o tempinho aí para você colocar entre parênteses. E, professor, se for questões fechadas, don't you worry. Don't you give my life. Don't forgive me. Don't you worry, you're right. Não se preocupe. Dá uns gap em mim. A gente vai explicar por que não foi a alternativa A. Por que não foi a alternativa B. A C, a D. Justifique, professor, porque o senhor está falando que foi a alternativa E. Aí pode ser. Eu acho que é a B. Você acha que é a C? Por quê? Aí a gente pega e volta lá na atividade para explicar para vocês. Tudo bem? Vamos lá, então? Abre a tela, meu diretor. Questão de número 1, galerinha. A ranicultura é a prática de criação de rãs, onde os brasileiros já utilizam desde a década de 30, cara, é muito tempo. Claro que, sei lá, na região sul, sudeste, norte. O Brasil é o pioneiro, Tatá, a palavra, cultivo, muito utilizado lá nas outras regiões, mas também não é errado. Eu quero falar que não é errado falar criação. Mas eles usam muito para quê? Tudo que envolve com a água, peixe, cultivo, ostra, camarão, tudo que pode falar cultivo, tá? É como quem cria porco. Muitas vezes chamam de granja. Sim. E a gente pensa que granja é só galinha. Tá bom? Então, só para salientar, o Brasil é pioneiro no cultivo intensivo em cativeiro. De novo, só vou fazer outra ressalva. Aqui está intensivo em cativeiro? Tá, intensivo em cativeiro. Sofre adaptações. Tá bom? Nós vamos mostrar nas próximas aulas também. De algumas características. De idosa, né, Tatá? D. Tem diferença, gente. Quando a gente coloca o agudo, se complexo. A trema até sumiu. D. Algumas características deste animal vertebrado. Vamos lá. Pertence à classe anfíbia. A gente fala isso. Vamos lá. Tu vai explicar ou vai ler primeiro? Eu posso vai ler e explica quando eu riscar? Então vamos lá. Vamos lá. Ela pertence à classe anfíbia. Isso quer dizer que você tem um animal dentro desse grupo e esse grupo, essa classe, vai ter uma fase, o que identifica o seu nome, né? Uma fase aquática e uma fase terrestre. Ele tem um desenvolvimento lá, vai um desenvolvimento fora da água, que é a fase adulta, tá bom? Isso, então, implica onde? Implica na estrutura. O ambiente, ele já tem. Quando a Thalita fala que é anfíbio, porque ele vai ter uma determinada fase da vida que vai viver na terra, e vai ter uma determinada fase da vida, vai ficar na água, então ele precisa de umidade. Isso tem na natureza. Ele vai buscar um ambiente, vai se adaptar àquele ambiente, o quê? Úmido. Então, o que nós criadores fazemos? Nós simplesmente pegamos o ambiente natural e vamos fazer ele artificial, que ele consiga que dê fazer todas as condições. Por isso que a gente precisa saber o quê? A fisiologia. Biologia do animal. Perfeito. Isso tudo tudo isso está em que palavra? É uma palavra que vem muitas informações. Aqui, ó, muitas informações. Isso a gente chama de conceito. Isso a gente chama de um termo técnico, um termo científico. Traz informações importantes para quem é criador. Exato. Perfeito. E eles apresentam, como eles têm a fase aquática, obviamente essa fase aquática, a respiração desse animal não é a mesma que no meio terrestre. Então a gente tem brânquias, e aí eles vão ter esse período aí. Na fase terrestre, eles vão ter duas. Eu gosto desse grupo, né? À toa que eu fiz terminei meu curso com esse grupo. Por quê? Eu acho muito top. Esses animais, eles têm os três tipos de respiração, gente. Pensa. Branquial na vida aquática, na fase aquática, ela vai. Terrestre, que é cutânea e pulmonar. A pulmonar, ela é assim, menos estabelecida, vamos dizer assim, nesse grupo. O mais acentuado é a cutânea mesmo. Tanto que quando a pessoa era pequena, né, ficava jogando sal. Assim, meu Deus. Ei, agora, Tatá, eles também, por isso,
vou apresentar essa característica. Deixa eu mudar a caneta, botar isso aqui tudo. O que nós falamos foi voltado para a área da criação, pegando informações naturais da biologia, transpondo para... E nós também, isso aqui tudo de agora, a gente falou parte a parte. Se a gente pegar tudo isso agora, ele também é um biosinalizador. Opa! Nós não estamos falando agora da rã touro, mas ele pertence a essa classe, a esse grupo, na verdade, que quando eles estão em determinados ambientes de um ecossistema, né, Tatá? Quando aconteceu aquela situação lá da represa, aonde foi? Ah, sim, lá da Vale, né? Teobruma, não, como é que é? A gente é desmemoriado, né? Não, que a gente está falando de... Nós vimos para um assunto, a gente mudou para outro. A gente outro. vai já lembrar, mas vocês lembram, todo mundo lembra dessa situação, sim, né? da quebra da represa de Brumadinho. Brumadinho, perfeito. Vai. Quando eles voltaram, né, depois de alguns meses, e foram fazer análise ambiental, eles identificaram uma coisa muito relevante, que foi a ausência de vocalização, de produção de sons de animais que a gente sabe que eram para estar ali naquele ambiente. Então, quando a gente chega num lugar, mosquito é importante, anfíbio é importante, tem tudo um controle. Tem todo um aspecto daquele ambiente. Então, a existência, a presença deles é um indicativo de que aquele ambiente não é que ele esteja em equilíbrio, né? Eu não gosto muito dessa palavra, equilíbrio, mas é utilizado, mas é um estabilizado, vamos dizer assim. É um ambiente onde você tem... um fluxo da dinâmica entre seres vivos que fazem parte dos fatores abióticos e bióticos. Os abióticos proporcionam esse fluxo. Acho que é aquele caos que permite o fluxo para o equilíbrio da vida. Olha aquele... Não. Mas isso tudo é porque... Tudo então, é verdade. Um dos pontos deles serem colocados como bioindicador é justamente pela essa respiração cutânea. Se o ar estiver muito poluído, se tiver muito a água, ele sinaliza. Eles vão desaparecer. Sinaliza que tem uma coisa errada. Então, diminuir a população de anfíbio, e tem outros animais que dependem dele, né? A cadeia alimentar, né? Não só na cadeia alimentar, mas depende das atividades que eles realizam. E uma coisa que é muito importante, tá claro que nós não estamos falando da rã touro como alimento. Nós estamos falando da classe. Sim. Né? Que nós estamos falando com estudantes que moram dentro da floresta, querendo ou não, dentro do ar. As pessoas falam região rural com um certo desdém. Mas não, eles estão dentro da floresta, a região rural nada mais é que uma floresta que está sendo alterada para um ambiente de criação. E a parte ecológica? E a parte social e econômica? Também tem a parte dessa classe envolvida em questões, por exemplo, professor, eu tenho uma região que no terceiro ano é trabalhado muito isso, eu tenho uma região florestal, de SAFs, onde eu faço levantamento de animais que estão ali. E se eu vejo que tem determinados anfíbios, que nós podemos fazer coleta. Não precisa matar, mas você vai tirando secreções da pele e através de estudos para biomedicina, farmácia, que envolve as questões, Tatá, de medicina legal. Porque são esses animais, por exemplo, muitas vacinas vêm de como é que chama? Serpentes e anfíbios têm muitos componentes químicos que neutralizam algumas atividades. É como eu lembrei quando a gente fala muito de plantar, mas tem as ervas medicinais. E também essa classe apresenta um potencial que ainda também não é muito estudado para a medicina. Então, a gente consegue perceber aqui, né, Jeff, que o quão importante é você conhecer a biologia, conhecer os ecossistemas. Isso. Olha só, nessa frase, é tudo isso. Já foi. Tudo isso que a gente falou de criação, falou de ambiente, meio ambiente. Saber utilizar esses animais ao nosso favor, não só para alimentação. A classe, saber reconhecê-los, né? Olha só, não volta ainda, falta terminar de ler a resposta. Eu que te atraso, fui até aqui. É verdade. Vamos voltar para o técnico agora. Pertence a classe para comer. E a fecundação, porque, descreva as características.
Essa é fisiológica. E agora reprodutiva, a fecundação é de forma externa. Alimentos de invertebrados capturam suas presas através da língua, que tem uma característica pegajosa. Só esses animais. Acabamos de falar. É Só muita eles informação. Quanto ao manejo. manejo de criação de rãs relacionado à estrutura, quais os cuidados quanto às fases aquáticas e terrestres? Bum! São duas, pessoal. Fase aquática e fase terrestre. Na fase aquática, a criação necessita de tanques com leve declive no fundo, para que se desenvolvam os ogerinos. Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Eu acho que é 1 a 3%, se eu não estiver enganado lá, passou lá, de 1 a 3%. Por quê, professor? Da área? Do tanque? É do tanque. É isso? Toda a área envolve o tanque. O tanque está na área, toda a área tem que estar. Então, essa parte tem que estar naquele declive. Dentro desse declive. Quer dizer, tem os 500 metros quadrados, os 500 metros quadrados tem que ter em declive. Perfeito. Tá? E isso, quando não está bem feito, planadinho, que é no piso, né, de terra, uma parte é piso não tem desenvolvimento de gerinos, ovos não fecundam. Na fase terrestre, precisa da baia de crescimento para o gerino, setor de recria. Para os ímãs. Sim, fase terrestre. Isso. E de galpões fechados, como um tipo estufa agrícola, tá? Que tem telas de nylon para a engorda. Quando a gente falou na aula, a gente falou dessa questão da temperatura que vai influenciar, né, no ganho de peso, no período reprodutivo. Sim, que você pode até colocar uma temperatura menor para diminuir o metabolismo desse animal. Diminuir o metabolismo, ele não desenvolve... Talvez a gente tivesse com essa pergunta, né? Mas que a temperatura vai influenciar nisso, né? Influencia, é o metabolismo. É o metabolismo. Eita, falei um negócio, né? Desculpa aí. Falei um negócio nela para ter falado aqui. O que? Metabolismo? Não, falei quase o nome, né? Vamos lá. Não percebi, estava desatento. Depois eu vou ler essa aula. Vamos todos ler essa aula. Ler não, ouvir. É o segundo maior criador de rãs do mundo, sendo Taiwan o primeiro. Porém, é o Brasil que possui a mais avançada tecnologia de criação intensiva de rãs. Aponte pra gente quais são os aspectos favoráveis dessa prática. O clima, a infraestrutura, a tradição. Infraestrutura pega todos os negócios, a batedora, a fábrica, o processamento, a tradição da atividade, o domínio tecnológico, tá? Pronto. Ok. Questão 4. Quais são os principais setores de instalação dos ranários? Vamos lá. Os ranários comerciais, em sua maioria, são constituídos por vários setores, tais como reprodução, estocagem, desenvolvimento embrionário, girinagem, metamorfose e engorda. Questão 5. Apesar, já veio garimpado. Já. Do segundo lugar no mundo, a produção brasileira ainda é pequena. Em relação à comercialização, existe um amplo conjunto de produtos da ranicultura com potencial econômico envolvendo animais vivos ou abatidos. Quais são esses produtos, prof? Os principais produtos é a carne, de ótimo sabor e qualidades nutricionais. Há ainda o fornecimento mútuo da desova, que vende os ovos, não só o animal. O gerino e imagos, né, para respectivas crias e recrias, que como se fossem os reprodutores. Além da pele... muita coisa, né? Internacional, serve para a fabricação de bijuteria, bolsas, sapatos, couros e cintos. Corre pra cá, prof. Mais uma? Esquematize o ranário. Aí você vai usar sua habilidade artística, não tem artística. Para fazer... professora, eu só coloquei os nomes. Não tem problema não. Tá tudo certo. Mas para nós, meu diretor, mas o interesse de realizar vocês a desenhar, mesmo que você pegue aí o desenho que nós colocamos, você olha para o papel, para manter por cima, é para ficar naquela imagem, tá bom? A imagem da estrutura do ranário. Pessoal, até a próxima! Daqui a pouco a gente volta com mais outro assunto para vocês. Tchau, gente!